Bom dia! Olha, 8 da manhã, dia, confirmar, 23 de setembro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você sabe, todos os dias às 8 da manhã estou aqui para lhe atazanar o juízo. Se quiser outra expressão, estou aqui para lhe tentar interpretar os factos da economia e política portuguesas. Antes de começarmos o programa de hoje, um alerta. Vá ver, e se já viu, reveja, o think tank de ontem. Porquê? Tem ali algumas das questões candentes da conjuntura portuguesa que foram superiormente analisadas pelo Jorge Marrão e pelo Joaquim Aguiar. Nomeadamente essa treta da reindustrialização. Um palavrão que a classe política foi buscar, um dos últimos, para tentar justificar vacuidades. Ou seja, um vazio de ideias e encher os discursos com parlapié, o chamado patois, que não vale a ponta de um chaveiro. Eu próprio tinha incluído aquilo aqui para analisar há 2 semanas, mas no meio daquele turbilhão de notícias todos os dias acabou por ficar para trás, foi superiormente analisado por eles, como eu dizia. Dê lá uma olhada. Em segundo lugar, eu hoje vou ter uma entrevista, uma daquelas conversas improváveis, não vai ser sobre saúde hoje, vai ser sobre empresas, que vai juntar 2 empresas, a Brisa e a Lisplan. Haveremos de falar sobre isso mais tarde, vai ser aí por volta da 1h da tarde. Amanhã teremos, como tradicionalmente, o nosso Smell Talks e provavelmente ainda haverá mais uma entrevista esta semana, depois darei conta disso. Então vamos lá ao programa de hoje, e que também tem uma agenda um bocadinho extensa, ok? Primeira pergunta. A histeria à volta da pandemia regressou? Sim, eu estou-me a referir à comunicação social, ao meu setor. Eu nunca me ponho de fora destas coisas, normalmente tenho o cuidado de assumir erros meus e da minha classe, e então é assim. Fiquei um bocadinho, aliás, estranhei um bocadinho nos últimos dias os posts de alguns amigos meus sobre não consigo ver televisão, não consigo ver um jornal noticioso, porque acaba por aquilo é só pandemia para aqui, pandemia para ali, lar para aqui, infecção para ali, histeria outra vez. Achei estranho, fui ver. Lamentavelmente, acho que têm razão. Eu só espero que o meu setor não repita o excesso que nós vimos há 6 meses e há 5 meses. Que a primeira vez passa. Nós não conhecemos muito bem o fenómeno. Portanto, estamos a palpar terreno. Agora já é demais. Sobretudo na forma como está a ser feita. Também um lamento em relação à minha classe propriamente dita, do ponto de vista de jornalismo individual. Era bom que os jornalistas não perdessem alguma objetividade. Já não vou dizer sejam 100% objetivos. Era bom que não perdessem alguma objetividade a falar das coisas. Sim, da pandemia. Ponto seguinte. O gesto do CEO da Farfetch, José Neves, vai doar 2/3 da sua fortuna pessoal. Como sabe, essencialmente a venda de ações da Farfetch nos mercados internacionais, nas bolsas internacionais, mas vai doá-la para a criação de uma fundação. Como você sabe, Portugal é dos países que tem mais fundações, mas há fundações e fundações. Eu espero que esta fundação do José Neves, até pelas pessoas que estão envolvidas nela, acabe por ter uma função diferente de muitas que são criadas em Portugal. E eu quero realçar isto porque não é normal nós vermos empresários, empreendedores, doarem 2/3 da sua fortuna para estas coisas. Haveremos seguramente no futuro de voltar a falar disto. Ponto seguinte. Pergunta que vários espectadores me têm colocado há 2 semanas esta parte que eu ainda não respondi e vou responder hoje. E se o juiz Rangel for condenado por aquilo que é acusado? O que é que vai suceder aos acórdãos, às decisões que tomou enquanto perdurava a situação que é agora investigada pela Justiça? Fui-me informar junto de várias pessoas da área do direito, inclusive juízes, um juiz, e a explicação que me deram foi muito simples. Enquanto não houver condenação do juiz Rangel e não houver trânsito julgado dessa sentença, não haverá correção de nada. Eu só espero que a decisão da Justiça venha célere, que é para depois não me prejudicar, porque houve casos que o juiz Rangel decidiu muito sérios, muito graves, muito mediáticos.
Não estou a falar apenas do José Sócrates, ok? Portanto, era bom que a justiça, neste caso, andasse célere. Um assunto que eu não falei aqui na segunda-feira, a péssima entrevista de Ana Gomes ao Ricardo Araújo Pereira. Para já, uma coisa que eu gostava de lamentar. Entrevista que é combinada com entrevistados não é jornalista. Perdão, não é entrevista. Podem chamar o que quiserem. Entrevista não é. Eu nunca entrego, ensinaram-me quando era estagiário, nunca entrego perguntas aos entrevistados. Uma coisa é a pessoa dizer assim, vamos falar sobre o quê? Porque não posso chegar ao pé de alguém, convidar para falar de alguma coisa, depois falar da lua ou do sol, não é? Uma coisa é dizer assim, vamos falar daquele assunto. Perguntas não se entregam. Ora, eu tinha dúvidas quanto a isto, perdi-as no domingo, porque deu para perceber que as perguntas foram combinadas com a Ana Gomes, como devem ter sido convidadas com os outros rapazes e raparigas que lá foram. Primeira questão. A Ana Gomes prestou um péssimo serviço a si própria, porque às tantas, e ela que até se dá bem em televisão, estava aos papéis a olhar assim para a entrevista, para as respostas e tal, para poder falar. Isto é uma coisa inacreditável para a própria candidata. Mas o mais grave não esteve aqui. Foi aquele momento, e eu ouvi isto em direto, em que ela chamou múmia paralítica ao professor Cavaco Silva. Eu sou um dos maiores críticos, confesso, então na direita do professor Cavaco Silva. Mas uma coisa é criticar, outra coisa é insultar. Mas aos comentadores é permitida uma certa ália que fica ali entre o jocoso, o assintoso e o sério. Aos candidatos não. Porque aquela senhora deu razão a toda a gente que a partir de agora pode chamar nomes. E há nomes que a Ana Gomes não vai querer ouvir sobre ela própria, seguramente. Portanto, assessores desta senhora, eu já disse pessoalmente que gosto da Ana Gomes, atenção, que ela não repita aquele erro gravíssimo que cometeu no domingo. Vamos então à agenda. Vamos lá. A agenda é um bocado chata e dura hoje, ok? Então vamos lá. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo PCP. Ora, Partido Comunista Português. Eu juro que não tenho agenda nenhuma pessoal contra o PCP, ok? Aliás, faz hoje 6 anos, tirei uma fotografia com o camarada Jerónimo de Sousa, até se for preciso publico daqui a bocadinho. Já publiquei, aliás, no Facebook várias vezes. Não tenho nada de pessoal contra o PCP. Tenho de estrutural e de ideológico e de cidadania. Porque não posso aceitar que um partido marxista-leninista que apoia aquelas democracias como a Coreia do Norte, a Venezuela e a própria ex-URSS e Cubas e coisas do género, possa dar lições ao povo português e à sociedade. Não concebo, percebe? Não concebo. Era como se eu visse um partido de direita apoiar o Hitler ou qualquer idiota qualquer e viesse para aqui armar-se em educador da classe operária. Ora bem, como era o camarada Arnaldo Matos, para aqueles que são mais velhos, lembram-se perfeitamente. PCTP, MRPP. Bom, voltemos ao assunto. O PCP, eu fiquei estupefacto com isto, devo dizer. Fiquei estupefacto. O PCP saiu-se, na semana passada, com uma proposta de lei para penalizar, do ponto de vista fiscal, as empresas que tenham lucros. A forma é um bocado complexa, eu não vou perder tempo aqui a explicá-la, que a maior parte das pessoas não iam perceber e não interessa. O que interessa é, o PCP quer um novo imposto para tributar as empresas e financiar a Segurança Social. Esse imposto vale 10,5%. O PCP não é como o Bloco. O Bloco tem ignorantes de realidade empresarial. O PCP não tem. O PCP estuda muito bem as coisas. Portanto, isto é intencional. Isto revela que o PCP tem um ódio visceral às empresas e à criação de riqueza e postos de trabalho. E acha que a única forma de organização empresarial deve ser aquela da coletivização. Aquela pancada que herdaram do Império Soviético. Do ex-Império Soviético. Graças a Deus já não existe. Primeiro ponto. O PCP ignora que as empresas já pagam sobre cada salário 23,65%. Ignora. E o trabalhador paga 11%. Bom. O PCP ignora que a carga fiscal em Portugal sobre as empresas ultrapassa 30%. Não me venham com a treta do IRS, ok? Perdão, do IRC. Não é verdade. Já é elevado, mas não é verdadeira aquela taxa. Porque você depois tem uma série de alcavalas em cima, entre as coisas, de ramas, que colocam a tributação acima de 30%. Portanto, isto é penalizador das empresas. Mas porquê é que o PCP, que é um dos responsáveis é um dos coveiros do Sistema Nacional de Pensões em Portugal, em vez de assumir os erros que comete e não os cometer, depois vem arranjar soluções muito pouco ortodoxas para resolver o problema que criou? Eu explico. Não é o PCP
o Bloco e o PS que andam a aumentar pensões de forma extraordinária. Não foram os únicos. É bom dizer isto. Não foram os únicos no passado. Andam a aumentar pensões sem ter contribuições para a Segurança Social. Aumentos extraordinários, não sei o quê. A Segurança Social não aguenta aquilo. E das duas, uma, nós fazemos uma reforma e dizemos assim, olha, nós não podemos ter pessoas a ganhar 200 euros por mês. Pese embora, quando andaram a descontar, não descontaram tudo, receberam por baixo da mesa. Percebe? Percebe? Há muita gente assim. Mas pronto. E nós assumimos assim, bom, nós não podemos ter pessoas a ganharem 200 euros por mês de pensão. Vamos ter que aumentar isto, mas como não temos dinheiro, vamos arranjar uma outra forma. Mas é um plano consistente, percebe? Estrutural, discutido na sociedade portuguesa. Não é apenas pelos partidos e pela figura que faz de Presidente da República. É pela sociedade, envolver os cidadãos a discutir isto. E depois inventamos aí um conjunto de impostos ou contribuições para aquilo. Mas não mexemos mais no sistema durante 5 anos, durante 10 anos. Não é isso que se passa. Cada maluco que vai para o poder faz o que quer com o sistema de pensões. Depois chega-se à conclusão que não há dinheiro para financiar aquilo. Veja o que aconteceu ao superávit da Segurança Social. Bem, está a ver o problema. É que se muda de regras no sistema de Segurança Social como se muda de camisa. Bem, este é um problema. Portanto, o PCP é um dos coveiros disto. Mais o PS, mais o Bloco de Esquerda. Os outros, como disse também, os outros no passado também já fizeram. Honra seja feita e justiça seja feita. Agora vamos ao mais importante. Porquê é que eu hei de aceitar que o PCP ponha mais um tributo em cima das empresas quando o PCP não dá o exemplo? O PCP paga impostos pela festa do Avante? Não paga. O PCP, as receitas que tem da festa do Avante paga impostos? Não paga. O PCP é um dos partidos mais imobiliário que tem em Portugal. São dezenas de milhões de euros. Ok? O PCP paga impostos sobre esses imóveis que tem no balanço? Não paga. Desculpe lá. Que autoridade moral, não é o único, não é, mas os outros não propuseram esta taxa. Quem pôs foi o PCP. É bom não esquecer, ok? Que moral, já não digo lata, que está escrito, que moral tem um partido que não paga impostos vir-me propor a mim, cidadão, ou então as empresas, mais um tributo para pagar os erros que ele está a cometer? Se é assim, o PCP que faça jus àquilo que é o ideário do seu partido, que eu ouço desde miúdo, a solidariedade. Temos de ser solidários. Ótimo, camaradas, vamos começar por vocês. Sejam solidários. Assumam que não pagam impostos de uma série de porcarias de atividades que fazem e passem a pagar. E depois, nessa altura, têm lata para vir pedir ao resto da sociedade. Agora, os sacrifícios tocam aos outros, a mim não. E não me venham com a treta de os partidos precisam não sei o quê para ser a sua atividade. Não precisam nada. Os partidos são a principal organização que tem que dar exemplo ao resto da sociedade. Porque senão nós ficamos todos a pensar que estamos a viver uma profunda hipocrisia. É verdade, não é? Pois é. Mas eu não posso admitir isso como cidadão, e muito menos como analista. Portanto, aqui fica a sugestão. Camaradas, deem um exemplo, eu juro, que virei aqui defendê-los, e outros tributos, se entretanto vocês avançarem, se chegarem à frente, ok? Bom. Tema. Eu estou estupefacto com a lata da Ministra da Justiça. Ok? Estou estupefacto. Estou farto da Ministra da Justiça. Normalmente aparece com aquelas falinhas mansas. Há dias disse que o Primeiro-Ministro tinha dito a sua contradição íntima. No apoio a Luís Filipe Vieira. Contradição íntima. Oh, camarada. Vai dar uma volta ao bilhar grande. Ok? Bom, mas o que mais me incomoda não é esta pancada que ela deve ter tido uma epifania qualquer para sair-se com aquela da contradição íntima. Refiro-me a outra coisa. A camarada Van Dunen está muito preocupada com a corrupção em Portugal. E até está para aí a criar um plano contra a corrupção em Portugal. O que eu acho espantoso é que uma camarada Van Dunen tem num Partido Socialista, ok? Tem noutros partidos também, verdade seja dita, inclusive na direita, ok? Isto, ninguém escapa a isto. Quando toca a dinheiro, ninguém escapa a isto. A esquerda e a direita é a mesma coisa. É tudo uma questão de moral que é que pouca gente tem nos partidos. Bem, nós tivemos esta semana um facto espetacular, espantoso. O Ministério Público propôs a absolvição de uma deputada que falsificou documentos, percebe? Ela e o pai. Mulher do ex-presidente da Câmara de Castelo Branco. Ela é deputada do Partido Socialista.
que falsificou documentos e a Justiça foi atrás dela. E a delegada, ou a Procuradora do Ministério Público analisou o caso, depois propôs a absolvição. Eu já falei disto aqui há uma semana e meia, recorda-se? Ontem, acho que foi ontem, o José Miguel Tavares fez uma análise ainda mais aprofundada disto no público. Vale a pena ver também. Como sabe, eu gosto muito de João Miguel Tavares. Bom, ó senhora Ministra, a senhora, quando fala de corrupção, não se quer referir à administração pública? Pronto, não se quer referir ao Estado em geral? É que se a senhora devia, inclusive, ficar preocupada com este caso da deputada Hortense Martins. Porque a justificação, eu juro que, se for preciso de voltar a falar disto, a justificação que a Procuradora do Ministério Público dá para absolver a senhora, é inacreditável. Sabe qual é a justificação? Isto é um hábito em Portugal. Mas se é um hábito em Portugal, a gente tem que deixar passar um crime. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Os deputados, os titulares de órgãos públicos e de cargos de soberania não são os primeiros a dar o exemplo. Eu não percebo isto. Tanto o Patois, tanto o parlapié da camarada Van Dunen e do senhor que a tutela, chamado António Costa, e depois deixam passar casos destes. Isto é inacreditável. Mas em que país é que a gente vive? Bom, fica o recado para a senhora Van Dunen. Eu sei que há gente do Ministério dela que ouve isto, do gabinete dela que ouve isto e, portanto, seguramente vão-lhe fazer chegar isto aos ouvidos. Vamos à situação económica, vamos lá. O Governo está borrado de medo. Apesar daquelas conversas públicas, o otimismo irritante do Primeiro-Ministro, nós sabemos, de fonte segura, eu sei, que estão preocupados com isto. E estão seriamente preocupados. E é caso para estar. Eu só tenho pena que não contem a verdade aos portugueses. A situação é péssima. Não é apenas no emprego. Vêm aí falências e falências em barda. Percebe? Eu não sei porque é que não contam a verdade aos portugueses. O Passos Coelho, com todos os seus defeitos, tinha uma grande vantagem. Nesse aspecto não mentiu. Chegou ao pessoal e disse assim, isto é um problema. Vamos ter que fazer isto. Eu tenho pena que não tenha havido, voltado a ouvir um Primeiro-Ministro capaz de ter esta transparência. Eu sei que o Passos Coelho errou, porque não chegou a dar uma mensagem de esperança, que era o que devia ter dado, a par daquilo tudo. É um dos erros que ele cometeu. Mas caramba, mentir às pessoas como está a fazer, não. Quero um exemplo. Olha, ontem ouvimos o Pedro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, em entrevista à TV. Eu ouvi. E fico sempre impressionado com a calma com que o Pedro diz aquilo. Aliás, não me surpreende, como já disse aqui várias vezes, somos colegas de faculdade e de turma até, e eu conheço bem ele e a mulher dele. Foram meus colegas. Eu gosto muito do Pedro por causa disto. É um tipo que não se apoquenta, mas é preciso um bocado mais. E o Pedro Cisa Vieira deixou passar, das entrelinhas, uma mensagem. Isto está feio, está difícil. É pena que o Primeiro-Ministro não faça isto. De tal maneira que é assim, que a certa altura, na conversa, o Ministro da Economia estava ali e deixa cair, passa uma coisa que eu até me espantou, como é que não provocou logo uma convulsão no meio daquela entrevista, que é, nós vamos adiar as moratórias. Primeira pergunta. De que moratórias é que estamos a falar? Das de crédito de habitação? Não. Essas vão expirar, primeiro agora, mas quem não tivesse manifestado vontade de começar a pagar, vão terminar em março do próximo ano. Big fucking problem. Ok? Eu gostava que o Governo começasse a pensar nisto agora e anunciasse à sociedade e aos bancos qual é a solução. Aí é que está o grande problema. Estamos a falar de moratórias de crédito ao consumo e coisas dessas? Estamos, sim senhor. Primeiro ponto, eu acho que não devia ter havido moratórias de crédito ao consumo. Quem se mete em trabalhos tem de assumir a responsabilidade disso. Crédito à habitação, eu vou dar um conselho à malta que está a ver. Não se metam em moratórias se puderem evitar, ok? Não se metam, vão ter que pagar aqui com o língua de pau daqui a uns meses. Bom, mas mais, Pedro Cisa Vieira anunciou mais moratórias na questão das empresas. Há uma pergunta, e mais, anunciou novos apoios. Já perceberam qual é o problema? Eu tenho uma pergunta para o Pedro Cisa Vieira. Espera aí. O Governo não paga os apoios que já se comprometeu até agora e já está a anunciar novos apoios? Bem, você vai dizer, você é uma má língua. Espera aí, desculpa lá, não sou eu, não sou eu que sou má língua, quero ver. Olha, manchete do Correio da Manhã. Não me venham dizer, é o Correio da Manhã, não sei das quantas. Manchete do Correio da Manhã. Estado falha baixas da Covid. Baixas! Não é empréstimos. Baixas! Segurança Social promete regularizar prestações a 100% em outubro. Porra! Desculpem. A malta está de baixa.
por causa da Covid-19 e não recebe as prestações. Está atrasado. Retroativos desde 25 de julho. Epá, ó Pedro Cisa Vieira, ó Sr. Primeiro-Ministro, ó Ana Godinho, isto não é o turismo, Ana Godinho. Get the fuck real. Ponha as mãos na massa e resolva estas coisas. Mas para que é que estamos a anunciar novos apoios se o Estado não paga os que já prometeu, que tem a obrigação de prometer, de pagar? Bom, pergunta para o Pedro Cisa Vieira e para o resto da malta. Bom, eu esqueci-me de falar aqui uma coisa. Eu vi hoje de manhã no Eco, no jornal Eco, uma coisa que é, o INE vai adiar para março se mete as contas da TAP no perímetro orçamental ou não. Eu vou comentar isso amanhã, não gosto de comentar sem ver a notícia como deve ser e pensar, eu também já vi o que é que vai acontecer. Já percebeu ou não percebeu o que é que vai acontecer? Já percebeu qual é o problema? Bem, como já vamos com 21 minutos, eu vou deixar... há um problema gravíssimo que é, porque é que já me perguntaram porque é que eu não comentei a história das expropriações? Porque se eu fosse comentar quando aquilo saiu, eu teria dito impropérios aqui que não posso dizer. Portanto, estou-me a acalmar, prometo falar sobre isso amanhã. Mas não vou acabar isto hoje sem ir à minha camarada Inês Medeiros. Ex-atriz de cinema, muito frequentadora de Paris e de meios intelectuais e burgueses em Portugal, que é agora Presidente da Câmara da Almada. Que ontem, ao discursar, de uma maneira muito blasé, oh Inês Medeiros, juizinho, rapariga, isto não é uma conversa de amigos, ser Presidente da Câmara não é uma conversa de amigos, uma roda de amigos para estar a falar. Porquê é que eu digo isto? Porque a Inês Medeiros saiu-se ontem com uma... Não, há aí bairros sociais de Almada muito bons, tem uma vista incrível e não sei quantos. Eu próprio iria viver por um desses bairros sociais, no caso o bairro Amarelo. Nossa Senhora, oh Inês Medeiros, isto não é uma roda de amigos socialistas, burgueses ou esquerda caviar a falar. A senhora é presidente de uma Câmara de Almada. Ganhe juízo, Inês. Ganhe juízo. Ou então vai fazer cinema, outra coisa qualquer. Não tem jeito para ser presidente da Câmara, ok? E isto não é aceitável, Inês Medeiros. Ponto final. E ponto final no programa. Amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo novamente. E já sabe porquê. É que aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Razão pela qual eu não vou terminar a conversa de hoje sem lhe pedir aquilo que peço sempre às 6.600 pessoas que estão a ver, mais aquelas que vão ver, que é colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui é isso mesmo, não houve em mais sítio nenhum. Eu voltarei com a entrevista por volta da 1h30 da tarde e amanhã de manhã cá estarei. Obrigado, com licença e até amanhã.